Fala aí galerinha, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia e o tema de hoje é urbanização. Então nós vamos falar com vocês nesta aula o que é esse processo de urbanização e como esse processo também se deu no território brasileiro. Nós vamos entender como urbanização o fenômeno que ocorre quando a população rural, ou seja, a população que habita o espaço rural, começa a diminuir em relação à população urbana, ou seja, a população urbana cresce mais do que a população rural. Pode existir diversos motivos para este fenômeno. O próprio êxodo rural, que é a saída da população do campo em direção à cidade, e vários fatores podem motivar esse fenômeno, esse processo migratório do êxodo rural. Aqui nós vamos chamar de processos, forças de atração e forças de repulsão. As forças de atração que levam a população a sair do campo e ir para a cidade. O que a cidade oferece que o campo não consegue oferecer, como por exemplo, empregos, qualidade de vida, oportunidade de estudo, oportunidades de trabalho, que no campo começam a ficar mais difíceis por conta das forças chamadas de repulsão, que é o quê? A substituição do trabalhador rural por tecnologias, né? Quando esse trabalhador rural começa a ser substituído por tecnologias, ele perde o seu emprego no campo e acaba vindo para a cidade ou vendo na cidade a oportunidade de trabalho e acaba então migrando. Pode ser também outros fatores de repulsão, como a concentração fundiária. Quando poucos produtores rurais ou poucos proprietários rurais começam a concentrar as propriedades, começam a comprar as pequenas propriedades, concentrando as terras agrícolas na mão de poucos proprietários, e esses menores proprietários, esses pequenos proprietários que tiveram que vender por alguma razão a sua propriedade, acabam migrando também para as cidades. Desse modo, a população urbana começa a crescer mais do que a população rural, recebendo a população que migra do campo para a cidade e também crescendo no que a gente chama de crescimento vegetativo, que é o saldo positivo entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Então, como a população urbana crescendo mais do que a população rural, quando ela ultrapassa os 50% da população de um país, nós dizemos que esse país está passando por um processo de urbanização, ou seja, está tendo uma maior população residindo em espaços urbanos do que no espaço rural. Só que esse processo de urbanização nem sempre ele se dá de uma forma bastante planejada, de uma forma bastante organizada. No caso do Brasil, esse processo se deu de forma muito acelerada, principalmente a partir da segunda metade do século XX, quando houve o processo de industrialização, a chegada da indústria como grande atividade econômica no nosso país, fazendo com que as tecnologias chegassem ao campo e desse modo desempregassem pessoas no campo e gerassem atrativos na cidade, com as ofertas de emprego que as indústrias abriam. Muitas pessoas saem do campo, vêm para a cidade, a população urbana começa a crescer, mas começa a crescer de uma forma desordenada e heterogênea. Por quê? Porque essas indústrias elas não se instalaram em diversas cidades, se instalaram em algumas, como Rio de Janeiro, São Paulo, depois Belo Horizonte. Então elas foram se instalando nas grandes cidades que foram recebendo essa população que migrava do campo, e essas cidades começaram a crescer numa velocidade muito grande, muito além do que o poder público poderia planejar. E assim, dessa forma, esse crescimento urbano desordenado começa a surgir um outro problema que a gente pega o gancho aqui na nossa aula também, que são os problemas socioambientais urbanos. O que seria isso? Seria aquele fenômeno de que a cidade começa a ter mais pessoas do que ela própria pode suportar, o processo de superpopulação, o fenômeno de superpopulação. Por quê? Porque a cidade passa a ter mais pessoas do que moradias disponíveis, do que bancos escolares, do que vagas para ser atendido no sistema de saúde. E assim começa a gerar não só problemas ambientais, como a poluição pelo excesso de veículos,
a poluição hídrica, pelo despejo de esgoto industrial, residencial, mas também problemas sociais, com a falta de moradia, e aí ocasiona um processo de favelização. Pessoas sem moradias acabam ocupando espaços vazios dentro do espaço urbano e edificando ali construções irregulares, sem infraestrutura, que no Brasil acabou sendo chamado de favelas, né? Essas ocupações irregulares, sem infraestrutura, dentro dos vazios urbanos. Outro processo, outro fenômeno de problema social é o desemprego, né? As pessoas vão para a cidade atraídas por uma falsa oferta de emprego que a indústria oferece. Não é bem falsa, mas na verdade o trabalhador rural que sai do campo e vai para a cidade, ele encontra na cidade ofertas de emprego sim, mas que exigem uma qualificação que ele não tem. Então aquela mão de obra qualificada no campo, quando chega na cidade, ela se torna uma mão de obra desqualificada, porque os trabalhos urbanos não usam aquela qualificação que ele tinha no campo. Exigem outras qualificações que aquele trabalhador não tem. Então muitas vezes você tem as vagas de emprego, pessoas precisando do emprego, mas elas são incompatíveis. Essas pessoas desempregadas não têm a qualificação que o emprego necessita. E assim então nós temos o problema do desemprego. Esse desemprego ocasiona um outro problema social, que é o trabalho informal. Muitas pessoas, não tendo condições de ocupar as vagas de emprego disponíveis na cidade, acabam achando uma outra forma de sobrevivência, que são os empregos informais, né? E aí tem que trabalhar a vida toda, não tem direito a férias, não tem direito a salário, não tem direito a descanso semanal remunerado, né? Esse trabalho informal, sem garantias nenhuma, e muitas vezes a renda não é suficiente para viver bem, apenas sobreviver, e muitos nem isso, né? Dentro dessas atividades informais, que a gente vê muito nas grandes cidades, né? O vendedor ambulante no sinaleiro, o coletor de recicláveis, né? O auxiliar de pedreiro que trabalha por diária, né? Que não tem ali a seguridade social, né? Não tem o salário garantido, não tem os direitos trabalhistas garantidos. Esses são alguns dos problemas sociais que o processo de urbanização acelerado e desordenado ocasiona, além de outros problemas também socioambientais, como a poluição atmosférica pelo excesso de queima de combustíveis fósseis, tanto nas indústrias quanto no setor de transporte, a poluição hídrica pelo despejo de esgoto e pelo esgoto tanto residencial quanto industrial. Nós temos a poluição do solo, né, a contaminação do solo pelo chorume produzido, né, pelo lixo produzido dentro dessas cidades. Quando ele mal armazenado, né, mal disposto, ele vai gerar essa contaminação hídrica e do solo. Nós temos a poluição visual pelo excesso de construções, de luminosos, de placas publicitárias, de pichações, né? A poluição sonora pelo excesso de barulho que dentro de um grande centro urbano ocasiona. Além de outros problemas socioambientais que nós podemos listar, inclusive o crescimento do índice de criminalidade. A criminalidade também é um problema socioambiental presente em grandes centros urbanos, né? E aí nós temos fenômenos que decorrem dessa transformação do ambiente, como a construção de grandes cidades, como por exemplo as ilhas de calor, lugares centrais da cidade com muita verticalização, que é a construção de prédios, né, para aproveitamento máximo do espaço, né, a verticalização, a falta de arborização e a grande circulação de veículos vão formar, principalmente nas áreas centrais da cidade, umas áreas superaquecidas, o que a gente chama de ilhas de calor. Então, áreas centrais onde há menor arborização, maior verticalização, maior fluxo de veículos, que faz com que o ar ali circule menos, se aqueça mais, né? Devido ao asfalto, ao concreto, à falta de áreas verdes, à não circulação do ar devido à verticalização e à maior reflexão dos raios solares, faz com que essas áreas fiquem mais quentes,
produzindo assim um maior consumo de energia nessas áreas, né? Um consumo para refrigeração dos ambientes. E aumenta então o consumo de energia e aumenta então os problemas socioambientais que essa cidade tem. Além das ilhas de calor, cidades muito grandes, com alto índice de poluição atmosférica, pode também ter o processo, o fenômeno de inversão térmica, que são nos dias mais frios, você ter a formação de uma camada de ar mais quente retido na camada de poluição, ou seja, no smog, que é essa poluição que se forma em elevadas altitudes. O ar mais quente se concentra ali e o ar mais frio se concentra embaixo durante as noites, fazendo com que esse ar não circule, porque a termodinâmica é o ar quente subir e o ar frio descer. Mas como o ar quente já está em cima e o ar frio embaixo, não há essa circulação do ar, provocando então esse fenômeno que a gente chama de inversão térmica. Isso pode provocar diversos problemas de saúde, como por exemplo síndromes respiratórias, né? Problemas relacionados aí a doenças respiratórias, tá certo? Então nós vamos ficando por aqui, falamos um pouquinho sobre o processo de urbanização, o que é esse fenômeno, quando ele ocorreu no Brasil, por que ele ocorreu e alguns problemas socioambientais urbanos. Até a próxima aula.